Olá, estamos de volta com mais um Dicas de Direito Argente Advogados e hoje vai ser o último vídeo sobre as principais alterações que houveram com a reforma trabalhista. A gente vem vindo ao longo das últimas semanas analisando 3 direitos trabalhistas alterados pela reforma e hoje são os últimos 3 direitos trabalhistas alterados pela reforma. Hoje nós vamos analisar contribuição sindical, convenções e acordos coletivos e a ação judicial trabalhista, tá bom? Começando pela contribuição sindical, tá? Primeiro, como que era a contribuição sindical? Todo empregado obrigatoriamente tinha um dia de trabalho descontado pelo seu empregador e esse valor era encaminhado para o seu sindicato. Mas qual sindicato? O sindicato que representasse este empregado. Por exemplo, o empregado trabalhava na construção civil, então esse dinheiro ia para os sindicatos dos empregados na construção civil. Era uma contribuição obrigatória, tá? O empregado ele nem tomava conhecimento. Esse dinheiro era descontado e ia direto para o seu sindicato, ele sendo associado ou não. Como que ficou agora? Agora essa contribuição, ela é facultativa, ou seja, ela é opcional. Ou seja, não existe mais esse desconto de um dia de trabalho por ano no salário do empregado. Se o empregado quiser, ele vai até o seu sindicato e fala, quero me associar e vai pagar a associação por isso, tá? Então, a contribuição sindical que era obrigatória, agora não mais é, ela deixa de ser obrigatória, ela é opcional. Agora, segundo direito de hoje, alterado pela reforma trabalhista, são acordos e convenções coletivas. Primeiro, o que é um acordo e uma convenção coletiva? Convenção coletiva é quando há o acordo entre o sindicato dos trabalhadores com o sindicato dos empregadores. Então, por exemplo, o meu sindicato, caso eu trabalhe, por exemplo, vamos continuar na construção civil, tá? Então, o sindicato dos empregados na construção civil vai fazer um acordo com o sindicato dos empregadores da construção civil, tá? Agora, o acordo coletivo é uma convenção coletiva menorzinha, porque é, na realidade, um acordo entre o sindicato dos trabalhadores, então, por exemplo, o sindicato dos trabalhadores na construção civil, diretamente com o empregador. Então, diretamente com o meu empregador, e não com o sindicato dos empregadores da construção civil, tá? Então, isso é o que é convenção coletiva e acordo coletivo. Como que era antes, tá? Antes, esse acordo coletivo ou convenção coletiva obrigatoriamente tinha que respeitar as leis, entre elas a CLT. O que é a CLT? É a consolidação das leis trabalhistas. É lá que existem a maioria dos direitos trabalhistas, estão lá, e das obrigações que os empregadores têm com seus empregados, também estão lá. Então, antes, a convenção e o acordo coletivo tinham que respeitar a CLT, que é como a gente chama a consolidação das leis trabalhistas de forma abreviada. Como é que ficou agora? Agora não precisa mais. Agora o acordo coletivo e a convenção coletiva, elas podem desrespeitar, elas podem ir contra a própria CLT. Então, desde que esse acordo seja feito nos moldes válidos, o acordo ele pode ser diferente da CLT. Então, vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, controle da jornada de trabalho, tá? O controle da jornada de trabalho, ele sempre, conforme a CLT, quem tinha que provar, caso tivesse alguma discussão ou alguma ação judicial, quem tinha que provar a hora que o empregado entrou, a hora que o empregado saiu, quem tinha a obrigação desse controle era o empregador. Porém, agora pode acontecer de haver um acordo coletivo, uma convenção coletiva, onde se estabelece o contrário, ou seja, que cabe essa prova ao empregado. Ele vai ter que fazer a prova de que horas ele entrou, a hora que ele saiu. E isso, apesar de ser contrário à CLT, pode ser válido. Então, vai ser válido porque agora, com a reforma, os acordos e as convenções coletivas passaram a ter uma força superior à CLT, tá bom? Agora, terceiro e último direito trabalhista analisado hoje, que também é o nosso 15º direito, fechando assim, né, essa análise dos 15 principais direitos alterados pela reforma trabalhista. Quais são? É o direito do empregado ou até mesmo do empregador de entrar com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, tá? Que teve aqui significativas mudanças, tá?
Primeiro, o que a gente precisa saber? O que são honorários de sucumbência e honorários periciais? Honorários de sucumbência, tá? Quando eu entro com uma ação, mas eu perco a ação, além de ter que pagar o meu advogado que prestou serviço para mim, eu tenho que pagar o advogado da parte contrária porque eu perdi a ação. Então eu tenho que pagar um percentual em cima do valor da minha ação, tá? Isso é honorário de sucumbência. Agora, honorários periciais. Honorários periciais é porque nem sempre o advogado e o juiz, eles têm conhecimento de causas mais específicas, mais complexas, que exigem algum conhecimento técnico. Por exemplo, um pedido de insalubridade, um pedido de periculosidade. Nesse caso, se faz necessário o auxílio de um perito. Então, se faz necessário o auxílio de um perito, alguém tem que pagar este perito, tá? Como que era antes? Antes, quando o empregado entrava na justiça, em geral o empregado estava desempregado ou até estava empregado, mas ganhava pouco, não tinha condições de pagar todos esses valores. Então, não havia honorários sucumbenciais e os honorários do perito, quem pagava era a União, tá? Como que ficou agora? Houve grandes mudanças em relação aos honorários de sucumbência. Agora existem honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Então, quando eu entro com a ação, se eu vier a perder essa ação, eu terei sim que pagar o advogado da outra parte, tá? Ah, mas eu tô desempregado, eu ganho pouco, como é que eu vou pagar esse advogado da outra parte? Tem duas soluções. Primeiro, se essa ação que eu entrei, um pedaço eu ganhei, mas um pedaço eu perdi, esse pedaço que eu ganhei se desconta daqui e paga-se o advogado da parte contrária. Ou se eu tenho outra ação tramitando na Justiça do Trabalho, às vezes é possível ter várias ações tramitando na Justiça do Trabalho, eu perdi numa e eu tenho que pagar o advogado por essa que eu perdi, mas eu ganhei em outra ação, pega-se o dinheiro dessa outra ação que eu ganhei e paga-se o advogado desta primeira ação. Tá? Bom, mas eu não ganhei nada, eu tô desempregado, eu não tenho nenhum dinheiro, tá? Nesse caso, esse crédito, essa obrigação de pagar o advogado da parte contrária fica suspensa por 2 anos. Se nesses 2 anos eu vier a ter algum crédito no seu trabalho, pague o seu advogado, senão a dívida se encerra, tá? Isso, como é que ficou os honorários sucumbenciais? Honorários do perito, a mesma coisa, tá? Tem que pagar e o valor, se eu não tenho dinheiro para pagar, o valor é retirado de eventual valor que eu venha ganhar na minha ação trabalhista ou em qualquer outra ação trabalhista. E se eu não tiver nenhuma ação trabalhista, eu não ganhei nada, eu perdi tudo, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Nesse caso, ao invés de suspender por 2 anos, como ocorre lá nos honorários sucumbenciais, aqui a União paga porque o perito precisa receber, ele não vai ficar esperando, tá? Então aqui, nesse terceiro e último direito analisado, houve significativas alterações na Justiça do Trabalho, tá? Tem muita gente, muito empregado, justamente com medo de entrar com ação trabalhista, com medo de entrar pedindo um direito e sair devendo mais ainda. Então, não precisa ter medo, mas agora é necessário ter mais cautelas. Então, essas foram as dicas de direito do escritório Argenti Advogados de hoje. Hoje a gente completou a análise dos 15 principais direitos trabalhistas alterados pela reforma, tá? E eu vou continuar toda segunda-feira aqui com dicas de direito Argenti Advogado, mas agora com assuntos variados. Semana que vem eu ainda vou analisar direito do trabalho, onde eu vou falar para vocês sobre quais direitos o empregado tem direito a receber quando ele é demitido ou quando ele pede demissão, o que o empregador tem que saber, tem que pagar, tá? Então, essa questão do fim do contrato de trabalho eu vou analisar rapidinho e depois, na outra segunda, eu vou entrar com direito previdenciário e a cada segunda eu vou trazer um tema diferente, tá? Eu espero que vocês gostem, se possível, se inscrevam no canal, tá? Dê um like e assine o tivinho para receber as atualizações, tá bom? Muito obrigada e boa semana a todos. Tchau, tchau!